Bastante polêmico no final de 2022, após a publicação da nova instrução normativa que regulamenta o PIS e a COFINS, a questão dos valores relativos ao IPI e o ICMS-ST. Sim, então vamos lá. O que nos trouxe o artigo 170, incisos 1 e 2 dessa instrução normativa vigente? As parcelas do valor de aquisição dos itens não sujeitas ou submetidas ao pagamento do PIS e COFINS não geram direito a crédito, tais como o ICMS-ST e o IPI incidente na venda do bem pelo fornecedor. Bom, quando eu faturo, se eu tiver na minha nota fiscal, na minha receita, o destaque de IPI e de ICMS-ST, realmente, esses tributos exclusos, nós já vimos lá no módulo 2, eles não compõem a base de cálculo. E simplesmente porque eles nem são considerados pela lei como parte da chamada receita bruta. Confere? Eles não são receita bruta. Eles são expurgados para fins de receita bruta. Interessante. Então, sob certa ótica, ninguém está errado aqui. Não houve pagamento do PIS e COFINS sobre essas parcelas que compõem o meu valor de aquisição. Porém, não era isso que até então a Receita Federal pregava, tanto por meio da revogada IN 1911, como também por meio de algumas soluções de consulta. Desde a primeira IN que tratou do assunto, a IN 247 de 2002, sempre se dizia que o IPI, quando não recuperável, integrava o custo ou valor de aquisição. Então pensa comigo, se eu sou um comércio, eu comprei da indústria, a indústria me vendeu por 1.000 mais 50 de IPI, quanto que é o meu valor de aquisição? 1.050, eu não vou tomar crédito do IPI. Só que, após essa instrução normativa, a Receita Federal ela convalidou um novo entendimento de que, mesmo sendo para comércio ou serviços, em resumo, mesmo sendo uma aquisição em que eu não vou tomar o crédito do IPI, eu tenho que igualmente expurgar o valor desse IPI para fins do cálculo do crédito no regime não cumulativo. Então, antes da IN 2121, qual seria o valor que eu iria utilizar como base para crédito? Nesse meu exemplo hipotético, 1.050. Agora não é mais 1.050, agora no entendimento da Receita é apenas R$ 1.000. Como esse conceito de valor de aquisição não se encontra amparado na legislação, isso é muito ruim, porque o contribuinte, a menos que ele queira pleitear o seu direito na esfera judicial, ele acaba ficando de mãos atadas. Portanto, ele acaba muitas vezes se submetendo à nova interpretação apresentada pela normativa da Receita Federal. Então, aqui vai muito de cada empresa. Se a empresa entender que esses montantes são relevantes e que está causando um peso significativo de créditos de PIS e COFINS que ela estaria abrindo mão, eu recomendaria, sim, um ingresso de uma ação judicial, tentando qualificar esse conceito do valor de aquisição, ou seja, solicitando para que seja mantido o IPI e talvez, e por que não o ICMS-ST, no custo ou valor de aquisição para fins de crédito do PIS e COFINS no regime não cumulativo. Já em relação ao ICMS-ST, ao menos em relação a bens para revenda, já havia uma COSIT, a 106 de 2014, se declarando contra esse tipo de crédito. Mas olha que interessante, a COSIT ela era restrita a bens para revenda. Ela não entrava no mérito, por exemplo, de insumos ou imobilizado. Porém, desde que tais operações não estejam sujeitas à incidência monofásica, nós temos aí múltiplas decisões favoráveis do STJ, propiciando o respaldo para a inclusão do ICMS-ST no custo ou valor de aquisição.
A matéria ela foi considerada como infraconstitucional pelo STF em 6 de 2020 e ela segue em discussão. Aqui eu acho que eu errei, não é no STF, né? Me parece que é no STJ, através do tema 1125. Então isso aqui teve idas e vindas e a matéria ela está submetida à votação, à apreciação. A redação da IN 2121 também propõe cautela quanto a se persistir ou não no cômputo do ICMS-ST no custo ou valor de aquisição, incluindo bens de ativo imobilizado, que até então não era o objeto de vedação pela COSIT. Aqui eu só recomendo que você insista se tiver acionado meios judiciais para garantia do teu direito a crédito. E decisões favoráveis nós temos várias aí, como essas que eu te elenquei. Então, se for um valor representativo e para você estiver representando uma perda substancial no teu direito a créditos de PIS e COFINS no regime não cumulativo, eu recomendaria sim que você ingressasse com ações, tanto em relação ao IPI quanto em relação ao ICMS-ST. E aqui, um banhozinho de água fria, né? No CARF, apesar de identificarmos um acórdão de 2021 com decisão favorável, os acórdãos mais recentes têm se alinhado com a COSIT, ou seja, contrários ao crédito. Então, aqui te apresento 2 acórdãos na esfera administrativa que foram contrários ao crédito do ICMS-ST. Um deles é de uma rede de supermercados e o outro de uma empresa de transmissão de energia. É por isso que eu não recomendo que você insista na esfera administrativa. Eu recomendo que você já parta diretamente para as vias judiciais.